Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a greve nas aerolíneas argentinas, que, embora seja uma coisa ruim para os clientes, evidentemente, vários voos foram cancelados e mais um monte de dor de cabeça para um monte de gente, tornou as aerolíneas argentinas um pouco mais próximas de serem vendidas, né? Uma vez que isso irritou um monte de gente na Argentina, a coisa agora tem chance de andar no Congresso. Vamos entender essa história da privatização de uma das maiores empresas argentinas, que é a Aerolíneas Argentinas. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Peter Cachaceiro de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Aerolíneas Argentinas é a maior empresa de aviação da Argentina, é uma empresa estatal, não é a única, tá? Eles têm várias empresas privadas lá, principalmente empresas de low cost, de custo mais baixo, mas a Aerolíneas Argentinas é uma espécie de Varig, para quem experimentou a Varig aqui no Brasil, né? Aquela empresa que era grandona e coisa e tal, enfim, era a principal empresa aqui no Brasil. Enfim, a Aerolíneas Argentinas tem um problema, que é o fato dela ser estatal, e sendo estatal, ela tem todos os problemas de estatais muito conhecidos, né? Por exemplo, tem um monte de funcionário lá que não quer trabalhar direito, porque sabe que não pode ser demitido, faz greve a hora que tem vontade, porque justamente não pode ser demitido. Os sindicalistas fazem a festa, porque ali ninguém tem problema de fazer greve, porque não vai ser demitido. Então, ou seja, você tem essa facilidade que, para os empregados da Aerolíneas Argentinas, pode ser uma coisa muito positiva, mas para o público em geral é uma merda, né? Para o governo argentino, a Aerolíneas Argentinas causa prejuízos seguidos, é igual as estatais no governo Lula, Petrobras com prejuízo, cara, Petrobras está dando prejuízo, Petrobras, uma empresa de petróleo, está dando prejuízo no Brasil. Como que pode? Simples, né? O Lula fazendo a Petrobras torrar dinheiro com obras, com sindicalistas, com um monte de apadrinhado político dentro da empresa. No final das contas é isso daí. É a mesma coisa que acontece com aerolíneas argentinas lá na Argentina, né? Então o governo tem que cobrir esse rombo da empresa, né? E para os passageiros também é uma merda, porque imagina, né? Você quando marca uma viagem de avião, tipicamente você tem algum programa, você tem algum compromisso do outro lado, uma reunião, uma apresentação, alguma coisa, ou vai passear também, tem férias marcadas e coisa e tal, e aí você tem uma lambança desse tipo da empresa resolver fazer uma greve de 24 horas, né? Aí cancelou 300 voos, 37 mil passageiros afetados e coisa e tal, né? E tudo isso porque reclamam melhores salários, esse tipo de coisa. Já ganham bem pra caramba o pessoal que trabalha na Aerolíneas Argentinas, mas é o caso clássico, né? Justamente por serem funcionários públicos, por ser difícil demitir esses funcionários públicos, eles se acham no direito de dono da empresa, né? É o que eu falo sempre para vocês, o pessoal às vezes fala assim, ah não, o petróleo é nosso. Quem fala isso é o pessoal da Petrobras. Eles acham que o petróleo é deles, do pessoal da Petrobras, entendeu? Não é seu, não é meu, não é de nós brasileiros. O petróleo é nosso, de nós, os funcionários da Petrobras, entendeu? Essa é a ideia. Então, isso é um absurdo, né? Não deveria ser dessa forma. Petrobras já passou da hora de ser privatizada e também aerolíneas argentinas lá na Argentina, né? Então, qual que é a história? Quando o Milei entrou, ele tinha feito a proposta de privatização das aerolíneas argentinas. Ia privatizar junto com várias outras empresas, era no pacotão central lá, ia privatizar tudo, né? Mas aí o Congresso vetou um monte de coisa. Vocês lembram? Isso é esperado, né? A gente sabe como é que funciona a política. Política é uma ilusão achar que você vai chegar lá e vai resolver tudo. Tem que negociar, tem que ceder um pouco. O Milei, para aprovar o principal do pacote, tirou algumas empresas da lista de privatização, entre elas a Aerolíneas Argentinas, deixou de ser privatizável, né? Só que aí o que aconteceu, né? Os sindicatos lá na Argentina estão numa campanha muito forte para tentar fazer o Milei parecer ruim, né? E fizeram essa greve de 24 horas aqui da Aerolíneas Argentinas. Por quê? Porque o Milei, embora não tenha privatizado a empresa, ele de fato colocou uma diretoria lá, uma administração competente que cortou um monte de gastos, fechou um monte de coisas, fechou rotas que não eram economicamente viáveis. Enfim, o pessoal ficou chateado e fez essa greve aqui. E aí o que aconteceu? Olha que coisa positiva, né? O pessoal ficou muito chateado, né? Basta de privilégios, a mensagem do governo contra os sindicatos lá aeroportuários lá da Argentina, né? O Milei decretou que serviço aéreo é serviço essencial, portanto não pode ter greve, e está na justiça contra os aeronautas que fizeram essa greve para descontar salário, para multar sindicatos e coisa e tal.
E com isso reabriu o debate por privatização das aerolíneas argentinas. Lembra, né? Meio que tinha morrido isso. O Congresso disse que o Milei não podia privatizar as aerolíneas argentinas. Mas um monte de gente ficou chateado com a atitude dos sindicatos, né? E eu falo para vocês, eu sou a favor de sindicato. Eu acho que um sindicato que é feito especificamente pela uma união de pessoas que querem lutar por melhores condições é perfeitamente válida. Qualquer associação livre e espontânea é válida, né? A questão toda é que greve desse jeito que está sendo feito aqui costuma ser muito contraprodutiva, né? Costuma ser muito prejudicial aos próprios empregados. Isso daqui é uma amostra disso. Aerolíneas Argentinas, que o pessoal já nem estava falando mais em privatizar ela, pelo menos por enquanto, agora voltou à tona a questão da privatização. Por quê? Porque eles estão percebendo que essa é a única maneira de acabar com esses sindicatos, com essa ameaça de greve que tem por lá, né? As empresas privadas argentinas, as menores, as low cost, não fazem greve. Por quê? Porque sabe que uma greve dessa você perde cliente, né? A empresa precisa dar lucro. Toda empresa, para sobreviver no livre mercado, precisa atender o cliente final. É o cliente final que importa. Uma empresa estatal, o cliente final não é o cliente da empresa, é o governo, porque é o governo que garante a empresa que... Quem é o cliente de qualquer empresa? É quem bota o dinheiro. Quem bota o dinheiro ali é que é o cliente. Esquece esse negócio de dizer que você é cliente do SUS. Você não é cliente do SUS. Você pode usar o SUS, mas você não é o cliente. O médico não está nem aí para você, os enfermeiros não estão nem aí para você, ninguém no SUS está nem aí para você. Por quê? Porque o cliente do SUS é o governo que paga, é ele que dá o dinheiro. Então, cliente é quem dá dinheiro. A mesma coisa aerolíneas argentinas. Quem dá dinheiro é o governo, não são as passagens que o pessoal compra, né? No final das contas, a empresa ainda é deficitária, né? Enfim, reabriram a privatização. E tem duas propostas. O governo já vai entrar com uma nova lei no Congresso, à parte, né? Porque lembra, a questão da privatização da Aerolíneas Argentinas estava naquela lei de bases, aquela lei inicial que o Milei colocou com um monte de coisa, não passou ali teve que ser tirada. Mas agora vai fazer uma lei à parte apenas para privatizar a Aerolíneas Argentinas, né? Os libertários de lá se somaram ao PRO e alguns provinciais e não descartam a adesão da coalizão cívica, isso aqui tudo são nome de partidos lá na Argentina, e, ou seja, o radicalismo, que é justamente a questão, os sindicatos, né, que radicalizaram a luta lá das Aerolíneas Argentinas, é que levaram a isso daí, já estão colocando esse projeto de lei, né? Além disso, o ex-presidente, o Maurício Macri, ele também teve uma outra ideia. Citando o caso da Varig, ele colocou a proposta de desmantelar aerolíneas argentinas, ou seja, não é nem privatizar aerolíneas argentinas, não, é vender, não a empresa, é vender os ativos da empresa, ou seja, ao invés de você vender a empresa, porque a empresa está cheia de dívidas, cheia de problema para privatizar aerolíneas argentinas, o governo vai ter que pagar para quem comprar a empresa, porque ela está toda endividada, né? Então, a ideia é fazer como a Varig aqui no Brasil. Como é que foi a Varig? O governo separou a parte boa da Varig, né, os aviões, os ativos, as coisas e tal, e vendeu para Gol, né? E a parte ruim da Varig, que eram as dívidas, que tinha um monte de dívida ali, coisa e tal, ficou numa empresa à parte que continua sendo do governo. O governo tem que cuidar dela até hoje, porque não tem jeito, né? Ninguém vai querer aquele monte de dívida ali. Enfim, então essa é a solução que ele está dando lá para aerolíneas argentinas, aqui. Iniciar um processo de falência que permite a continuidade da empresa após reestruturá-la, os antigos acordos coletivos não se aplicam ao comprador, ou a liquidação dos seus bens. Ou seja, a outra alternativa é justamente vender todos os aviões, vender todas as rotas, vender todos os guichês, e a Aerolíneas Argentinas em si fale, desaparece e vende tudo para outras empresas, né? A cisão da empresa em 2 ou 3 novas, uma aérea, uma de serviços terrestres e também com novos acordos coletivos, né? Uma rápida redução da empresa e venda de seus ativos separadamente, os aviões para novas entrantes no mercado, simuladores, área de manutenção, não sei o que lá. Ou seja, uma situação similar à da Varig aqui no Brasil, que também foi separada e vendida em pedaços, né? Então é isso daí. Mais uma vez, os sindicatos fazendo greve conseguiram alertar todo mundo para o problema que é esse sindicalismo dentro do serviço público, né? E aí agora a situação é essa, tem dois caminhos, a própria privatização das aerolíneas argentinas ou simplesmente a liquidação dela, né? E ele está conversando também com outras empresas aéreas privadas latino-americanas para comprarem aerolíneas argentinas. Seria realmente uma coisa interessante, né? A Latam já tem o nome de Latam, já podia comprar e aproveita e compra.
Se bem que tem que tomar cuidado, porque eu vou te falar um negócio que deve ter de dívida nesse troço, tem que prestar atenção mesmo, né? Aqui, ó. A negociação com outras empresas da região havia sido adiantada. As brasileiras Azul e Latam estariam no páreo, junto com a Avianca. Tomara que seja a Latam que compre. A Avianca é uma bosta. A Avianca é muito boa em termos de preço, tá? É baratinha as passagens da Avianca, mas o atendimento deles é terrível. Enfim, essa é a situação da Aerolíneas Argentinas, né? Vamos esperar isso daí e é o que eu falo para vocês. Cuidado na hora de fazer greve. Você pode provar para todo mundo que você não faz falta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.